Boa noite, irmãos queridos, que a graça do Senhor esteja em sua vida, amém? Eu gostaria de convidá-los a colocar-se em pé neste momento. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, abram-a no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Vamos à leitura da palavra. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga a ele: Deus quer falar com você. Ele já falou comigo, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Coloque a sua mão sobre o teu coração. Algo, meus queridos, que eu vejo mais importante no nosso relacionamento com Deus: que tenhamos um coração que pode dar uma resposta ao nosso Criador. Que tenhamos um coração humilde. E a humildade, ela é construída através de atitudes corretas. Que tenhamos um coração obediente, porque a nossa vida, o que está dentro de nós, se levanta para desobedecer. Então, meus queridos, existe uma luta. Porque nós desejamos as bênçãos de Deus. E sem que você entenda que as bênçãos de Deus, elas vão correr atrás de você, através ou após você ter este coração. Um coração arrependido. Um coração quebrantado. Feche seus olhos. Eu não sei você, meu querido, mas eu senti muita presença de Deus durante o louvor. E creio que Deus hoje vai mudar a história da sua vida. Eu creio que o Senhor reservou algo muito especial para você nessa noite. Mas isso não vem de mim, vem dEle. Você quer atrair a presença dEle? Tenha um coração pronto. Tenha um coração quebrantado. Tenha um coração rendido aos seus pés. Porque a Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Sabe, meus queridos, qual é o maior inimigo que nós enfrentamos? Talvez você, diante de situações que você tem passado, você tem encontrado ou achado culpados para fortalecer, para que você tenha a sua consciência de alguma forma passiva diante de algumas situações. Mas se alguém é culpado de algumas coisas ainda não acontecerem, porque, meus queridos, quero vos lembrar, nada, absolutamente nada, se compara ao amor de Deus por você. Querido Pai, nós nos submetemos diante do Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua santa presença e clamamos diante de Ti que a Tua misericórdia nos alcance. E que o Teu poder esteja sendo liberado sobre as nossas vidas. Dando-nos, querido, entendimento. Dando-nos discernimento. Revelação do Teu Espírito Santo. Para que possamos entrar em níveis maiores. E que tenhamos um coração sensível. Quebrantado. Que tenhamos, querido, disposição, ó Deus, para enfrentar os nossos orgulhos e rendermos a Ti, submetermos a Tua soberania, mesmo diante
de coisas que muitas vezes nós não entendamos, mas que possamos caminhar, crescer em relacionamento, graça e poder no nome de Jesus. Amém. Pode ir. Algo me chama a atenção, meus queridos. Algo isso que temos visto que nesse tempo que estamos vivendo, pouco tem sido enfático. Essa doutrina de Cristo. Essa doutrina que foi praticada pela igreja, a igreja de Jerusalém. Algo que foi praticado pela própria mensagem que foi pregada ali por João Batista, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2, onde ali João Batista, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de revelação da parte do Senhor, vem confrontando ali o povo de Deus. Quantos aqui são povo de Deus? Levante a mão e digam amém. Meus queridos, talvez nós chegamos a pensar que nós não temos tantos pecados como aqueles que estão lá fora. Mas, meus queridos, a partir do momento que nós conhecemos aquilo que é pecado, conhecemos através da aproximação do Evangelho, através da conversão que passamos nessa comunhão intensa com Deus, infelizmente, muitos acabam costumeiramente não tendo discernimento e ainda continuando a cometer alguns deslizes na sua vida. E muitos em nome de agora estar debaixo da graça do Senhor, debaixo do amor de Deus, muitas vezes tratam o pecado de forma banal, ou até mesmo um pouco indiferente, achando que Deus é tão amor, que vai tolerar algumas atitudes. Mas, meus queridos, à medida que você cresce em Deus, cresce o seu nível de responsabilidade. Aonde entra a luz, tudo é manifesto. E a luz é a própria manifestação da palavra, do verbo vivo que é Deus. Então João Batista prega ali sobre o arrependimento. Ele estava pregando para os religiosos, para aqueles que defendiam as leis de Moisés, para aqueles que eram doutores da lei. E, meus queridos, algo que me chama a atenção é que muitas vezes nós nos dispomos tanto a querer conhecer teologia, nos dispomos tanto de conhecer doutrinas bíblicas, passamos muitas vezes tempo estudando, mas não com o desejo, com a atitude correta. Porque, meus queridos, conhecimento sem ação, conhecimento sem a prática, traz julgamento, traz condenação. E aqui então, Pedro agora diante ali da igreja do Senhor, e ali havia pessoas que haviam adentrado no templo, porque Pedro, através da unção do Senhor sobre a vida dele, ele entra para fazer ali as suas orações no templo, e ele se depara ali com um mendigo, que estava enfermo, estava coxo. E Pedro, movido pelo Espírito Santo, por compaixão por aquela pessoa que estava enferma, Pedro então declara algo poderoso. Diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E aquilo trouxe ali um reconhecimento da autoridade do ministério de Pedro. E ele então, diante daquela multidão de pessoas que viram aquele milagre, aquelas pessoas ficaram esperando algo de Pedro. E ele, em vez de massagear o ego das pessoas,
em vez de elogiar aquelas pessoas que vieram até o templo, ele começa a desferir sobre eles, começa a responsabilizá-los pelas atitudes, pelos pecados que eles haviam cometido, a ponto da religião em que eles viviam não os salvou, não os impediu de crucificar Jesus. Você sabia que foi os crentes antigos que crucificaram Jesus? E eu gostaria de te dar aqui algo para você pensar, meu querido. A partir do momento que Deus confiabiliza algo sobre a minha vida, não me dá o direito de eu achar que eu sou melhor, que eu sou mais espiritual que o meu próximo. E ali Pedro, então, diante daquela multidão cheia do Espírito Santo, lança sobre eles uma palavra de confronto. E Pedro então diz a eles: vocês mataram o meu Senhor. E aqui, meus queridos, quantas vezes e quantas atitudes nós que tem matado a fé do nosso irmão. Quantas atitudes nossas, reações nossas que muitas vezes roubam, contribuem para que aquele irmão venha ter algo negativo e que vai contaminar a alma dele. E Pedro então expressa essa palavra de confronto sobre a igreja, agora a igreja de Jesus, a igreja que já havia experimentado um avivamento, a igreja que nasceu debaixo do poder de Deus. E muitas pessoas vemos que se moveram no poder de Deus, que se manifestaram de forma gloriosa, porque a graça de Deus foi derramada sobre eles. E por algumas situações foram sendo abafados a fé delas, foram contagiados pelo mundo em que vivem. Meus queridos, o pecado torna as pessoas refém. Então o maior inimigo que você tem, meu querido, é você mesmo. É seus apetites, as suas reações, as suas atitudes, como você move diante de coisas, de situações, a partir do momento que você não está na casa de Deus. Quando você está no seu trabalho, quando você está na sua universidade, quando você está fora deste ambiente, quem é você, meu querido? Qual é a sua identidade? E o pecado, meus queridos, torna refém. E o pecado é uma droga para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito. E muitas vezes pessoas tentam entender porque eles não conseguem avançar, ou tentam achar alguma justificativa porque perderam o primeiro amor. Mas isso, meu querido, tem um nome: é pecado. E o que é pecado? Pecado é você foi apontado para andar no caminho de Jesus, para ter obediência, para orar, para ler a palavra de Deus, para se santificar. Em vez disso, enquanto você está se caminhando, você foi atraído por alguma situação. Toda vez que você é atraído por alguma situação, você é distanciado do propósito. E o que seria o arrependimento? Quando você se desvia do propósito, do caminho que é Jesus, do caminho que te leva à santificação, mudança de vida, mudança de caráter.
você retornar de onde você caiu e começar a olhar de volta, olhar com os olhares de Cristo. A Bíblia relata uma história que o próprio Deus fala: não há um justo sequer sobre a terra. Deus apostou tanto em Jó, que Deus fala para o diabo: você pode tocar nele, só não na vida dele, porque não há um justo sequer sobre a face da terra. E você conhece a história, tudo o que aconteceu na vida de Jó. E ele manteve o seu coração firme. Mas chegou um momento na vida de Jó, que ele começou ali a expressar o seu coração, começou a verbalizar as dores que ele estava vivendo, tentando entender toda aquela questão, porque ele não tinha ainda o Espírito Santo. E ele começa a se justificar: o que eu fiz para merecer isso? E a Bíblia, Deus responde, por, se não me falha a memória, 72 vezes, falando quem Deus era. A ponto de Jó ficar pasmo diante de toda aquela revelação que Deus fala. Onde estava você quando eu estava formando o mundo? O que você contribuiu para o mundo? E Deus começa ali a revelar a sua santidade a Jó. E Jó reconhece, ele se arrepende. E Jó diz assim: eu agi como um louco. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Você conhece o final da história, que a partir daquela atitude de Jó, cessou a praga, cessou o juízo, cessou a aprovação. E Deus então testa Jó, viu Jó? Está vendo aqueles rapazes ali, está vendo aqueles religiosos que te julgaram, te condenaram, falaram em meu nome, mas eu não os autorizei. Meus queridos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com as pessoas que muitas vezes verbalizam coisas em nome de Deus, quando a atitude não condiz, não é correta, segundo aquilo que Deus quer falar. E ainda Deus diz: viu Jó, esse grupo aqui te amaldiçoou, tentou culpar você, mas viu Jó, agora ore por ele. A partir do momento que Jó orou, que Jó primeiro se arrependeu diante de Deus, e agora Jó tinha que manifestar misericórdia, perdão e amor por aquelas pessoas que feriram. Deus mudou a sorte de Jó. E eu quero dizer também a você, meu querido, Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer trazer bênçãos sobre a sua vida. Algo, meus queridos, que talvez eu tive essa impressão, talvez você não teve, que nós imaginamos que depois que na linguagem popular viramos crente, que aquele que tinha problema com bebida, automaticamente vai deixar de beber. Ou se tinha problema com malícia, automaticamente vai deixar de ser malicioso. Se tinha problema com mentiras, automaticamente vai deixar de ser mentiroso. Mas, meus queridos, quero lembrar você, carne é coisa ruim. Alô? Carne é pior que o próprio diabo. Estão entendendo, irmãos? Não brinque com o pecado. Não brinque, não dê vazão à sua carne. Uma certa ocasião que eu estive participando de um congresso para jovens em Jundiaí, perto de Jundiaí, Campinas.
eu vi uma frase que me chamou a atenção. E gostaria já de colocar aqui à disposição dos irmãos essa frase. É melhor ser radical e santo. Alô, estão ouvindo? É melhor ser radical e santo do que tolerar o pecado e ser refém do pecado. O pecado, meus queridos, é laço e seduz. Porque, infelizmente, nós não estamos ainda com o corpo glorificado. E precisamos aprender sobre ainda o domínio do Espírito Santo sobre a nossa carne. E o primeiro ponto que eu vou abordar, a carne te leva a pecar. É a tua carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, e depois você confere também aquele texto, que tem ali uma lista de comportamentos, que é o DNA que nós carregamos da natureza caída, o DNA que recebemos como herança do nosso pai Adão, e ela está presente em nós. Por isso a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E ali, em Gálatas capítulo 5, versículo 17, nos fala da força do pecado, guerreando contra o Espírito Santo. E se há uma força, se há algo que está em mim, mesmo eu não desejando, mas está inserido, está no meu corpo, eu preciso estar atento. Eu preciso estar vigiando. Mas como eu vou então vencer? Como eu vou dominar as obras da carne em minha vida? Diga para o irmão que está ao seu lado: eu vou dominar, alimentando, fortalecendo o Espírito. Imagine o Espírito Santo de um lado e outro elemento ali, a carne do lado, num ringue. Qual vai vencer, meu querido? Aquele que estiver mais forte. Mas eu acredito que o Espírito de Deus está sendo fortalecido na sua vida, amém? E ali em Gálatas capítulo 5, versículo 18, fala: andemos no Espírito, vigiemos e andemos no Espírito. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quantos aqui querem fortalecer o seu espírito no poder do Senhor? Digo amém. Amém. Meus queridos, há quantas pessoas, mesmo tendo sido já salvos por Jesus, não aprenderam a lidar com as coisas do Espírito? Acham que basta uma alimentação no final da semana que dá garantia para a semana toda. Você conhece alguém que pensa assim? O que Jesus disse na sua oração? O pão nosso de cada dia. Você precisa se fortalecer no Espírito diariamente. Você precisa se agarrar na força do poder de Deus que está disponível para você. João Bevere conta no seu testemunho que ele viveu muito tempo, mesmo depois de pastor, escravo de um pecado. E mesmo assim, ele muitas vezes era ungido para orar, para ministrar.
Mas Deus confrontou ele. Deus confrontou ele, e ele não conseguia vencer esse pecado. Então, ele discerniu que ele deveria chegar para o seu discipulador, abrir o coração para o seu discipulador, compartilhar o pecado que ele não estava alcançando vitória. E ali o seu discipulador, pela revelação do Espírito Santo de Deus, diz a ele: sabe por que você não venceu o pecado? Sabe por que nós não vencemos o pecado? E ali então, aquele homem de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, diz: você não venceu o pecado porque ainda você gosta dele, você cultiva ele. Fortalecer o seu espírito. Terceiro ponto, ter uma busca constante por santificação. O que é santificação? Vem da palavra separado. José era um jovem como eu, e você, era um jovem que também tinha aspirações, tinha um desejo muito grande de agradar a Deus. Mas ele, quando se viu numa pressão que possivelmente ele poderia cair, o que ele fez? Diga para o seu irmão o que ele fez. Ele correu da aparência do mal. Ele não ficou ali: não, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho dons, eu já tenho tanta santidade que acho que Deus vai me separar lá para ter quarta pessoa da Trindade. Não é isso, meu querido. Ele entendeu que poderia ser um laço para a vida dele e que poderia prejudicar o seu relacionamento com Deus. E como a santificação procede em nossas vidas? Arrependimento é eu ter a consciência que eu pequei, primeiro contra Deus, e segundo com pessoas que acreditaram em mim, que esperam de mim uma postura correta. Como eu me santifico? Como eu me santifico? João 17:17. Eu sou santificado pela palavra de Deus. E aonde está a palavra de Deus? Muitas vezes ela está na cabeceira da sua cama, está no armário, está em algum lugar na sua casa. Mas ela, meu querido, tem que estar aqui no teu coração. Santificas na verdade, pois a tua palavra é verdade. À medida que eu vou me aplicando, estudando, compreendendo e me esforçando para ler a palavra de Deus, vai produzindo em mim. Porque o que diz em João 14:6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A única verdade é a palavra de Deus. Verdade é essa que mesmo que passe o tempo, ela continua sendo verdade. E conhecereis a verdade, e esta verdade vai libertar dos pecados que possam estar ainda impregnados na sua vida. Porque, meu querido, o diabo só alcança força, ele só alcança poder sobre aqueles que dão lugar ao diabo, aqueles que abrem brechas para o diabo. Então, meu querido, quer vencer o diabo? Diga para o irmão: você quer vencer o diabo? Use viver a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, Deus espera que tudo em mim e em você seja santificado. Ok? Deus espera que tudo em você seja santificado. E o que nos diz lá em João? Aliás, 1 Tessalonicenses 5, 23. Fala que o poder de Deus sobre as nossas vidas, Ele corrige, Ele
toca no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, seja conservados, íntegros, irrepreensíveis, até na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu creio no Evangelho de poder, você também? Eu creio no Evangelho de transformação, não o Evangelho de aparência, o Evangelho que muda a sua vida, muda o seu íntimo, muda a sua forma de pensar, muda as suas atitudes. Então, meu querido, crente que é crente, olha aqui, crente que é crente, ele é aqui na igreja, ele é na casa, ele é no seu trabalho. Porque, meus queridos, eu não posso ser crente movido apenas por um estereótipo, por um perfil gospel. Eu tenho que ser crente em qualquer situação, porque o Espírito de Deus santificou, a palavra de Deus me santificou, espírito, alma e corpo, com o propósito de manter em santidade até. Alguém sabe o dia que Jesus vai vir aqui? Certa vez uma pessoa me questionou: pastor, sabe o que eu vou fazer? Eu sou crente, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a vida. Como Jesus não está vindo ainda, quando eu mais ou menos imaginar que ele vai estar vindo, daí eu me arrependo. Eu disse: olha, meu querido, primeiro que você não sabe o dia que Jesus vai virar. Se você fizer isso, você pode não ter a oportunidade de desfrutar da salvação. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, porque, meus queridos, carne é teimosa. Eu imagino que alguns tiveram dificuldade para vir no culto hoje, sim ou não? Talvez estivessem cansados, talvez estivessem num outro ambiente. Mas eu pergunto a vocês, quantos geraram o culto a Deus antes de vir na casa de Deus? A tua vida, meus queridos, deve ser uma vida de sacrifício, para honrar o sacrifício que Jesus fez por você, para você atrair a bênção e a presença de Deus sobre a sua vida. Por isso ali Paulo fala à igreja que estava em Roma, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Ele ora pelas misericórdias de Deus, que eu, você, nós apresentemos o nosso corpo. Porque, meu querido, a nossa carne deseja as coisas da carne, e não adianta você questionar isso, é algo que está na nossa natureza. Mas quando você tem o Espírito de Deus fortalecido no relacionamento, que você deseja as coisas de Deus, você precisa aplicar princípios de Deus sobre a sua vida, impondo sobre a sua carne, para que ela se submeta ao poder do Espírito de Deus. E para isso acontece através da oração. Você rogando, decidindo, se submetendo ao Senhor. Que, gente, eu na minha vida ministerial já vi tantas coisas. E em especial um irmão na igreja que ele sentava mais ou menos lá, onde está o irmão Isaías sentado. E ele chegava durante os cultos, e quando tinha um momento de louvor, ele, olha, para bater a palma, era bem lento. E sem nenhuma demonstração de paixão, de alegria. Porque, meus queridos, eu vibro na presença de Deus. O ambiente que mais me dá prazer é estar na presença de Deus. Ontem mesmo estivemos numa festa, uma celebração de cerimônia, foi muito bonito. Foi lindo, o ambiente estava muito cheio da graça de Deus, mas algo precioso que não se compara é quando eu estou desfrutando do manjar de Deus. É tão especial. E esse irmão então ali, quando chegava a hora da mensagem,
ele colocava a mão aqui na testa e ficava ali. E eu um dia fiquei tão inquieto com aquela postura, e eu ficava questionando, será que esse irmão está orando pelo pastor, que o pastor fale com poder, com ousadia? Interessante. E como o microfone é sem fio, eu fui sutilmente chegando perto dele. E esse irmão estava tirando uma soneca na igreja. E não era porque a pregação não fosse boa, o louvor não fosse bom. Mas um certo momento que estava o time do Brasil jogando, na época um pouco mais atrás, e onde que o Brasil estava na alta, ele me convidou, pastor, vem aqui, vamos participar juntos, vamos ver ali o Brasil jogando. E quando eu fui lá, meus irmãos, eu fiquei admirado da empolgação deste irmão, da celebração deste irmão. Ele era uma pessoa alta, ele dava pulos que quase batia no teto, e tão empolgado, eu fiquei ali memorizando. Eu queria ver esse irmão empolgado na presença de Deus. Gente, quando uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo, mexe comigo, me empolga. Quando a pessoa é curada, me empolga muito. Quando Jesus está operando maravilhas, me empolga muito. Mas as coisas corriqueiras do dia a dia, me empolga bem menos. Então, meus queridos, se nós queremos viver de uma forma que honre, que exalte o nome de Deus, devemos estar mais atentos a princípios de Deus, devemos mais estar atentos a agradar o coração de Deus, devemos buscar ter mais intimidade, devemos então nos dispor a nos consagrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, meus queridos, pensa em agradar o amor da sua vida. Eu tenho alguns amores, mas o maior deles é para o meu Jesus. Arrependimento deve ser uma atitude contínua. Vamos lá repetir junto? Arrependimento deve ser uma atitude contínua. Então, meu querido, enquanto você estiver neste mundo, por mais santo que você pensa ser, ainda tem coisas que você precisa se arrepender. Quando você se apropria dessa revelação, quando você se dispõe a agradar ao Senhor, você desfruta de paz para você. Você desfruta de alegria na comunhão com os santos. Você desfruta de autoridade. Você desfruta do favor de Deus sobre a sua vida. Eu vou compartilhar uma palavra que o Senhor, enquanto estava no Ministério de Louvor, adorando, que você ore a Deus em espírito, porque o inimigo da nossa alma vai usar todas as iscas possíveis para atrair e para prender você, para tornar você refém, para que ele atinja o objetivo dele, impedir que a bênção chegue na sua vida, na sua casa, na sua família. Enquanto nós estamos ali adorando ao Senhor, algo creio que é do Espírito Santo, trouxe como uma visão aqui do corpo, que é a igreja, de pessoas que ainda se encontram atados a comportamentos, a uma guerra espiritual, uma guerra, uma luta contra o pecado.
E o que o Senhor ministrou no meu coração, que Satanás, através do seu engano, tenta impedir para que você avance no propósito de Deus e alcance bênçãos sobre a sua vida. Tentando através da culpa, tentando através de mentiras que você não é digno de receber bênçãos, que você não é digno de estar na sua presença, que você não é digno de entrar e possuir as promessas que Ele já conquistou para você. Eu costumo dizer que eu sou lento, procuro ser lento para pecar. E sou rápido, procuro ser rápido para me arrepender diante do Senhor, para que eu não dê oportunidade ao diabo. Quanto maior é a luz que você tiver, quanto mais você busca Deus, mais da sua graça revelada sobre a sua vida. Meu querido, o pecado rouba paz, o pecado rouba alegria, o pecado rouba as promessas de Deus, o pecado adoece a alma, adoece o corpo e adoece o espírito. O pecado é o maior inimigo do homem. Mas o arrependimento, a confissão, traz saúde. A palavra do Senhor nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter, que é arrependimento, que é mudar de atitude, eu virei a Ele, sararei a sua terra, sararei a sua vida. Eu gostaria de desafiar você, meu querido, nesta noite. Quero te convidar para você ter atitudes, um posicionamento correto. Tenha seriedade com as coisas de Deus, com o seu relacionamento de Deus, com Deus, para o teu bem, para que você viva e desfrute das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero ainda pedir aqueles que se encontram enfermos, que se possível coloque a sua mão no seu coração, ou se quiser colocar no órgão do seu corpo, porque ali, quando Pedro estava pregando, houve curas, houve milagres, houve o mover de Deus. E o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo que estava com Pedro, também está conosco nesta noite. Abra o teu coração diante do Senhor. Lance sobre o Senhor todos os seus temores. Decida crer, porque a obra de Jesus foi completa na sua vida, para te dar bênçãos, para te dar vida, e vida esta em abundância. Querido Jesus, eu quero declarar aquilo que a tua palavra nos diz, que tu já levaste sobre a cruz todas as nossas enfermidades, que tu já levaste todo o peso do pecado, toda a opressão do inferno. Eu quero chamar a existência da cura, do milagre. Eu quero chamar a existência daqueles que estão nas cadeias, nas prisões, aqueles que estão acorrentados nos vícios, aqueles cujos seus corações foram dominados pelo desejo da carne. Eu quero declarar que eles estejam livres para a glória do Senhor, que eles estejam sarados pelo teu poder, e que o sangue de Jesus os purifique, os santifique e os livre de todo mal. Assim oramos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus.